Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira, presente. André Luiz de Paula. Antônio Francisco Ricardo. Heller Elias Abujaldi. Edson de França. José Arruda Ramalho. José Pedro Gomes de Oliveira. Maria Nura Betiani Contel. Nadir Helena Cardoso Maia e Nivaldo Vieira Pereira. Havendo número legal, com a graça de Deus, em nome do povo de Peruíbe, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 12ª legislatura. Coloco em votação a ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 13 de abril de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 6 votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo. Gostaria de alertar aos nobres pares que com a publicação da Lei Complementar de número 161 de 2011, de 7 de abril de 2011, esta presidência, em cumprimento ao artigo 212 do Regimento Interno, declara prejudicado o projeto de lei complementar de número 9 de 2011, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as vedações à nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal, da Estância Balneária de Peruíbe e da outras providências. Projeto de lei número 20, de 7 de abril de 2011. Revoga a lei número 1984, de 12 de agosto de 1999, que cria o Centro de Prevenção e Atenção à Saúde do Escolar, CEPASE. Artigo 1º. Fica revogada a lei número 1984, de 12 de agosto de 1999. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 7 de abril de 2011. Milena Bergeri, Prefeita Municipal. Projeto de lei de número 20 de 2011. Encaminha-se às comissões Justiça e Redação, Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Turismo, Cultura, Meio Ambiente, Legislação Participativa, Assuntos Metropolitanos e Segurança. Projeto de lei número 23, de 13 de abril de 2011. Autoriza a concessão de uso de prédio próprio municipal, que especifica o núcleo da terceira idade e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar a concessão de uso do prédio próprio municipal e suas dependências. Cito na Avenida Paz Anchieta, número 995, Centro, Peruíbe, ao núcleo da terceira idade, para o exercício exclusivo de suas atividades próprias. Parágrafo 1º. O núcleo da terceira idade deve realizar atividades preponderantemente voltadas ao atendimento do público, alvo da assistência social, que já tenha atingido a terceira idade. Parágrafo 2º. Suas atividades devem ser centralizadas no lazer cultural, social, recreativo e esportivo, propiciando a sociabilização, a participação respeitosa, o desenvolvimento da criatividade e da cordialidade dentro dos princípios da moral, do pudor, da cidadania e do civismo, na redescoberta de interesses que os reequilibrem e que retardem as manifestações negativas da velhice. Artigo 2º. A concessão de uso durará 20 anos, podendo ser prorrogada por ajuste entre as partes, não devendo em nenhuma hipótese ser transferida ou desvirtuada sua finalidade. Artigo 3º. A concessão de uso, ora concedida, não gera privilégio, nem acarreta ônus de qualquer espécie aos cofres públicos municipais. Artigo 4º. A concessão de uso que trata esta lei e nos termos do parágrafo 1º do artigo 93 da Lei Orgânica do Município fica dispensado de licitação, faça estar caracterizado o relevante interesse público em caráter social de que se reveste. Artigo 5º. O desvirtuamento da finalidade e a extinção ou modificação dos objetivos importará no cancelamento automático desta concessão, sem direito de qualquer espécie por benfeitorias nele introduzidas. Artigo 6º. As despesas decorrentes onerará recursos de dotações próprias orçamentárias. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor no dia 26 de abril
2011. Será publicado no Boletim Oficial do Município. Ficando revogadas as leis número 1379, de 26 de abril de 1991, e 1465, de 22 de maio de 1992. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 13 de abril de 2011. Milena Rogério, Prefeita Municipal. Projeto de lei de número 23 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte e Turismo. Ofício 201/2011, resposta ao requerimento 203/2011, de autoria do vereador José Arruda Ramalho. Ofício 203/2011, resposta ao requerimento 199/2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 204/2011, resposta ao requerimento 220/2011, de autoria da vereadora Maria Oliveira Bettioli Contel. Ofício 205/2011, resposta ao requerimento 186/2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 206/2011, resposta ao requerimento 194/2011, de autoria da vereadora Maria Oliveira Bettioli Contel. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias oriundas do Poder Executivo, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências diversas. Ofício 20/2011, da Câmara Municipal de Peruíbe, encaminhando o balancete da receita e da despesa referente ao mês de março de 2011. Ofício número 9/2011, da PRODEP, em resposta ao requerimento 155/2011, de autoria da vereadora Maria Oliveira Bettioli Contel. Ofício número 52/2011, da Previdência Social, em resposta ao requerimento número 144/2011, de autoria do vereador Edson de França. Ofício 341/2011, da SABESP, em resposta ao requerimento de número 189/2011, de autoria do vereador Nivaldo Vieira Pereira. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros destinados ao Fundo Municipal de Saúde. Convite da Câmara Municipal de Santos para a sessão solene de outorga de título de cidadão santista ao Dr. Feliz Alberto Ballerini, que acontecerá em 26 de abril de 2011, às 19 horas, na Sala Princesa Isabel, no Paço Municipal. Convite da Câmara dos Deputados para o 4º Encontro Brasileiro de Legisladores e Governantes pela Vida, no dia 27 de abril de 2011, a partir das 9 horas, no auditório Nereu Ramos, em Brasília. E-mail da Telefônica em resposta ao requerimento número 56/2011, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias diversas, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores. Projeto de lei número 22 de 2011. Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Cultural e Esportiva Unidos de Peruíbe. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação Civil denominada Associação Recreativa Cultural e Esportiva Unidos de Peruíbe. Entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sobre o número 09-200-291/001, dígito 36. Com seu estatuto social registrado sobre o número 418, livro A, junto ao cartório de registro civil de pessoa jurídica da comarca e município de Peruíbe, Estado de São Paulo, em 12 de novembro de 2007. Com sede na Avenida Rio de Janeiro, número 741, Balneário Jangada, no município de Peruíbe, Estado de São Paulo. Artigo 2º. Fica a entidade obrigada a apresentar, sempre que exigido, relação circunstanciada dos serviços prestados à coletividade, bem como comprovação do regular exercício das atividades previstas e estabelecidas em seu estatuto. Artigo 3º. Esta declaração de utilidade pública não implica em qualquer ônus para o horário público, salvo lei específica. Artigo 4º. Esta lei tem vigor na data da sua publicação. Sala de Sessões, Monsenhor Lino dos Passos, em 20 de abril de 2011. Elias Abujal, de vereador. Projeto de lei de número 22 de 2011. Encaminha-se às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Requerimento 254/2011. Requer mesmo ouvido plenário que se oficia a excelentíssima senhora Milena Xista Bagieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de nos informar o que segue. Existe previsão para atendimento à indicação número 66/2011, que versa sobre a instalação de uma luminária na rua Catanduva, em frente ao número 640 no bairro Caraguava?
Se positivo, qual a previsão? Se negativo, a possibilidade de inclusão imediata para atendimento? José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Requerimento de número 254/2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 255/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie, excelentíssima senhora doutora Milena Gesso Baggieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar esta Casa de Leis e ao vereador que segue. Existe a possibilidade de implantar no município o programa de recuperação de créditos tributários, com parcelamento em até 60 meses de débitos de contribuintes anteriores ao exercício 2011. Segue comparativo demonstrando o parcelamento do último Propag, de que quanto maior o valor, menor a adesão. Adenilson Alves Pereira, vereador. Requerimento de número 255/2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 256/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, se oficie excelentíssima senhora Milena Gesso Baggieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios da secretaria competente, no sentido de enviar a esta vereadora as seguintes informações. Quais têm sido as ações executadas para o cumprimento da lei complementar número 123, de 3 de junho de 2008, a qual, em sua seção 10, das calçadas e muros, que prevê as obrigações de proprietários? Quais têm sido as ações da Prefeitura Municipal na região central ao longo da Avenida Padre Anchieta para assegurar que a referida lei seja respeitada pelos comerciantes, em especial? Qual o setor que é responsável por fiscalização e quais os funcionários atuam para aplicar as normas estabelecidas pela referida lei? O que for necessário para completar as informações pertinentes. Nadir Helena Cardoso Maia, vereadora. Requerimento de número 256/2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 257/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, para que se oficie a excelentíssima senhora Milena Gesso Baggieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, a fim de que encaminhe esta Casa de Leis cópia reprodográfica da ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Peruíbe, realizada em 14 de abril próximo passado, para fins de conhecimento e acompanhamento. Maria Neira Bettioli Conté, vereadora. Requerimento de número 257/2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 258/2011. Pela mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, se oficie, excelentíssima prefeita municipal, senhora doutora Milena Gesso Baggieri Migliarese, solicitando bons ofícios ao departamento competente no sentido de enviar esta Casa de Leis e a este vereador que segue. Por tal motivo, houve a paralisação das aulas de tênis de mesa. Existe a possibilidade de reiniciar as aulas? Se positivo, nos informar o prazo. Segue abaixo assinado. Adenilson Alves Pereira, vereador. Requerimento de número 258/2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 259/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais para que se oficie a excelentíssima senhora Milena Gesso Baggieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, a fim de que determine a secretaria competente que informe esta Casa de Leis o que segue. Quais os procedimentos de fiscalização para o cumprimento da Lei Municipal 2677/2005, cópia reprográfica acostada de autoria desta parlamentar, que trata de reservas de 5% das vagas em estacionamentos de utilização pública para idosos. Quais os estacionamentos de utilização pública existentes na cidade de Peruíbe e outras informações que entenderem necessárias. Maria Neira Bettioli Conté, vereadora. Requerimento de número 259/2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 260/2011. Requer a mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais para que se oficie ao ilustríssimo senhor Eduardo Tadeu Campoy, digníssimo gerente da Liceira Limpeza e Engenharia Limitada, empresa responsável do serviço de coleta e tratamento de resíduos sólidos, para que verifique a possibilidade de que, quando do recolhimento de lixo, os sacos não sejam acumulados no leito carroçável das vias públicas, evitando que detritos ali permaneçam, já que os mesmos são
rasgados por animais e levados pela chuva. Maria Helena Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 260 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 261 de 2011. Requer a mesa, ouvido plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X Bagieri Miglarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de determinar ao departamento competente, que informa este vereador qual das duas vias, se a Avenida Padre Leonardo Nunes ou a Rua Riachuelo é considerada preferencial para efeitos de legislação de trânsito, no cruzamento entre elas. José Arruda Ramalho, vereador. Requerimento de número 261 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 262 de 2011. Requer a mesa, ouvido plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X Bagieri Miglarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de determinar ao departamento competente, que informe este vereador se há possibilidade de promover reparo completo no gramado do campo do União, no bairro dos Prados, com nivelamento e substituição total do gramado. José Arruda Ramalho, vereador. Requerimento de número 262 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 263 de 2011. Requer a mesa do plenário que se oficie a excelentíssima senhora Milena X Bagieri Miglarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de determinar ao departamento competente, que informe este vereador se há planejamento para a limpeza do córrego de ligação entre o canal de escoamento das águas pluviais da Avenida Maestro Vicente Basílio Neto e o Rio Preto, localizado no final daquela avenida, trecho totalmente tomado pelo mato, que reduz a velocidade do fluxo de escoamento. Fotos em anexo. José Arruda Ramalho, vereador. Requerimento de número 263 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 264 de 2011. Requer a mesa, ouvido plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X Bagieri Miglarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de determinar ao departamento competente, que informe este vereador se há possibilidade de providenciar, com a máxima brevidade, reparos, nivelamento e cascalhamento na Estrada dos Índios, no bairro Bambu, visto estar aquela via sem qualquer condição de trafegabilidade. José Arruda Ramalho, vereador. Requerimento de número 264 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 265 de 2011. Requer a mesa, ouvido plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X Bagieri Miglarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de solicitar ao comando de policiamento da nossa cidade, que informe este vereador se há previsão de melhoria e para quando do sistema de segurança na estação rodoviária e imediações, aumento do efetivo policial, implantação do sistema móvel de policiamento, por exemplo, em nosso município, visto que os usuários e comerciantes daquele local reclamam dos constantes assaltos ali praticados. José Arruda Ramalho, vereador. Requerimento de número 265 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 266 de 2011. Requer a mesa, ouvido plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena X Bagieri Miglarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis as informações que seguem. Existe por parte da Prefeitura Municipal um cadastramento dos chamados carneiros que recolhem lixo reciclável pelas ruas de Peruíbe? Existe licença ou legislação municipal que regulamenta a profissão? Caso positivo, enviar cópia e outros documentos que achar pertinente. André Luiz de Paula, vereador. Requerimento de número 266 de 2011, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos.
Moção número 49, 2011, de congratulações. Apresentamos à mesa, ouvindo o plenário e observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações ao Jornal do Caraguava, na pessoa do diretor, digníssimo senhor Cláudio Pereira Andrade Silva, pela comemoração do seu primeiro aniversário. Justificativa. Com imenso prazer que apresentamos a presente moção em decorrência do primeiro aniversário do Jornal do Caraguava. Cláudio Pereira de Andrade Silva nasceu em 1º de 2 de 1961, em Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo sua companheira a senhora Rosinalva Guedes da Silva e seus filhos, Caroline, Bruno, Jéssica e Grace Kelly, filho do senhor Lorival da Silva e da senhora Nadir Pereira de Andrade, seus irmãos Clécio, Claudionor, Kleber, Nádia e Narilda. Quando o senhor Cláudio veio morar em Peruíbe, em setembro de 2004, exatamente no Jardim Caraguava, teve muitas dificuldades, nas quais hoje lembra muito emocionado, e contou com a ajuda de várias pessoas, entre elas o senhor Moisés e seu filho Alex, carinhosamente conhecido como Pororoca. Com o passar do tempo, o senhor Cláudio viu a grandeza e a necessidade do bairro e resolveu criar um jornal, serviço de porta-voz, expressão de força aos moradores do Caraguava e região. Então, se reuniu com o Márcio, um estudante de Direito, o Fábio, funcionário público, e juntos discutiram sobre essa ideia. No princípio, houve várias sugestões de nome para o jornal, como Diário de Notícias, O Grito, entre outros. Em março de 2010, nasce a primeira edição. A satisfação do jornal é de informar a comunidade sobre tudo que ocorre na cidade, mostrar e opinar os caminhos a serem seguidos para a melhor qualidade de vida dos moradores, apoiando e divulgando todos os fatos que tenham este objetivo. O Jornal do Caraguava é distribuído gratuitamente em toda a cidade, pois ouvimos e vemos pessoas de um extremo ao outro e de diversos bairros acompanhando aos noticiários desse importante meio de comunicação. Este periódico, o Jornal do Caraguava, nos proporciona informação de diferentes assuntos, sendo hoje imprescindível e aceito em qualquer lugar que esteja disponível. Para alguns, parece ser fácil editar um jornal, mas percebemos a perseverança, o interesse e a inquestionável presença do Sr. Cláudio em importantes eventos, debates e sessões públicas, buscando levar responsáveis matérias aos leitores, pois quando publica suas informações, o Sr. Cláudio preocupa-se com o interesse da comunidade em geral. Hoje, já formam exatas 11 edições, e o maior objetivo é de continuar apoiando a comunidade. Como tudo no começo, não foi fácil para o Sr. Cláudio conciliar sua vida pessoal com a profissional, pois o mesmo necessita de fatos, tendo que estar disponível a qualquer hora e lugar, buscando a melhor informação para suas notícias. Podemos considerar que o Sr. Cláudio é um vencedor, e queremos aqui enaltecer o trabalho desse homem sério, dedicado e respeitado. Desta forma, também parabenizar a todos que, de alguma forma, contribuem para a realização do mesmo. É com imenso prazer que prestamos essa singela e justa homenagem e cópia da presente moção de congratulações se encaminha ao digníssimo diretor do jornal, o Sr. Cláudio, para que todos os colaboradores tenham conhecimento, e para a digníssima prefeita municipal, Helena Xista Bageli Migliarese. Sala de sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 20 de abril de 2011. Adenilson Alves, vereador. Adenilson Alves Pereira, vereador. André Luiz de Paula, vereador. Antônio Francisco Ricardo, vereador.
Elias Abujaldi, vereador. Edson de França, vereador. José Arruda Ramalho, vereador. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Maria Helena Betticelli Contel, vereadora. Nadira Helena Cardoso Maia, vereadora. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Moção de número 49 de 2011, de congratulações, em discussão, em votação, os vereadores que são favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Moção número 50 de 2011, de congratulações. Pela ordem, senhor presidente, Pois não, vereador? gostaria de retirar essa moção por problema do atraso do homenageado. Entendendo a questão de ordem do vereador André Luiz de Paula, a moção de número 50 de 2011 de congratulações fica retirada pelo autor. Eu peço aos nobres pares e ao público presente que em pé façamos uma salva de palmas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicações número 475, 478, 480, 2011, de autoria da vereadora Maria Helena Betticelli Contel. Caminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações número 476, 477, 2011, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Caminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações número 479, 481, 2011, de autoria do vereador Nadir Helena Cardoso Maia. Caminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 482, 2011, de autoria do vereador Adonir Alves Pereira. Caminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações número 483, 484, 486, 488, 489, 490, 495, 497, 499, 500, 2011, de autoria do vereador José Arruda Ramalho. Caminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações número 485, 487, 493, 494, 496, 498, 505, 506, 2011, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Caminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações número 491, 492, 2011, de autoria do vereador Elias Abujaldi. Caminha-se a senhora prefeita municipal. Indicações número 501, 503, 504, 2011, de autoria do vereador Nivaldo Vieira Pereira. Caminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 502, 2011, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Caminha-se a senhora prefeita municipal. Não havendo mais matérias apresentadas pelos senhores vereadores, abro a palavra no pequeno expediente, 10 minutos sem a parte. Está escrito o vereador André Luiz de Paula. 10 minutos sem a parte, vereador André Luiz de Paula. Boa noite a todos, boa noite à mesa, à diretora do trabalho dessa casa, boa noite às vereadoras, vereadores, público presente, assessores. Quero cumprimentar a Regina, parabenizar pelo projeto. Pode contar com o voto desse vereador. Tá? Eu não estou lembrando o nome do senhor, mas quero cumprimentá-lo também. Senhor Nelson, né? Senhor Nelson. Demais pessoas, amigos que estão presentes. Quero cumprimentar o Mineiro, né? Parabéns por um ano do Jornal do Caraguá. Nós estivemos lá no evento, lá foi muito bonito, muito bem montado, parabéns. O jornal está aí porque merece realmente estar onde está, né? Vou falar sobre alguns trabalhos desse vereador dessa noite. Estamos solicitando à nossa prefeita municipal que notifique a empresa da coleta de lixo na cidade que nas imediações da rua Janus E7, a coleta de lixo não está contento conforme a reclamação dos moradores do local. Estamos também solicitando que a prefeita, através do Departamento de Obras, refaça a pavimentação, as guias
e o caimento da rua Motor Juraguti, no Parque da Ville, porque a situação está muito grave lá, a água, provavelmente após as empresas que fizeram a pavimentação, após terem feito, aliás, as empresas fizeram esgoto, após terem feito serviço, elas realmente, muitas deixaram muitas ruas em péssimo estado, com caimento ao contrário, com parte de guia arrebentada, e nessa rua aqui mostra bem isso, e a gente fica até indignado, né? Porque as ruas de Peruíbe estão em péssimo estado e é em função do esgoto, das empresas que fizeram esgoto, que deixaram as ruas nesse estado. E agora parece que a gente vai ter que pagar a conta, né? Como ficou mostrado aí semana passada. Então, é importante que se vá nessas ruas e resolva esses problemas. Estamos pedindo aqui também que se oficie a agência de Correios para a reinstalação da caixa de correio na Praça Monsenhor Lino dos Passos. Que antes da reforma da praça, a mesma dispunha desse serviço. E foi retirado, né, para a reforma e não foi recolocado. E os moradores, comerciantes do entorno ali, eles utilizavam muito essa caixa de correio. Que facilita muito a pessoa ter que ir lá e pegar fila, ficar horas lá enfrentando fila no correio, né? Então essa caixinha realmente no correio era uma coisa muito importante e alguns comerciantes pediram para esse vereador que fizesse esse pedido. Também estamos solicitando aqui, na mesma praça, o policiamento. Policiamento em função das pessoas que ficam ali sentadas, sem fazer nada, aí praticam pequenos furtos, desrespeito de pessoas, né? Sempre assim no horário do fim da tarde, sempre tem gente lá e os comerciantes ficam preocupados. Então eles nos pediram também que tomasse providência. Também estamos solicitando aqui ao delegado de polícia, Dr. Francisco Venceslau, solicitando policiamento aqui no bairro da Estação, no entorno da rodoviária. Essa situação é uma situação que já vem acontecendo há um certo tempo, onde várias pessoas desocupadas e desconhecidas também se instalaram ali na região da rodoviária, da estação. E eles ficam por ali, na frente dos comércios, já agrediram pessoas idosas, roubaram, tem até fita lá, né, de roubo. Esse fato até foi motivo de uma reunião que esse vereador fez no supermercado Baba, onde em torno de 30 comerciantes levaram suas reivindicações. Nessa ocasião nós convidamos o Dr. Francisco, o delegado, para ir lá, convidamos também o Tamada da Defesa Social, Civil, né, ou Social, e convidamos também a diretora da Promoção Social, a Polônia. E além de convidamos também o Dr. Sérgio Guerreiro da OAB, fizemos uma reunião muito positiva lá, e o Dr. Venceslau falou que vai tomar as providências, só que até agora não tomou, e a gente está pedindo para ele a importância de fazer uma força-tarefa no local lá, uma vez que as pessoas estão ali cometendo atos ilícitos na região da rodoviária da estação. Estamos pedindo a limpeza da Rua Marcos, e estamos também solicitando que seja notificado um proprietário de uma residência na Rua Marcos que está abandonada, foi invadida, está sendo palco de marginais. Os vizinhos estão temerosos. É isso aí que eu tinha para hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereador inscrito no pequeno expediente, abro a palavra no grande expediente. 20 minutos com a parte de 1 minuto. Estão inscritos os vereadores André Luiz de Paula, Maria Unira Bettioli Contel e José Pedro Gomes de Oliveira. Com a palavra o vereador André Luiz de Paula. 20 minutos com a parte de 1 minuto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? As matérias que eu já consegui falar no pequeno expediente, na necessidade do uso dos... Entendendo a questão de ordem do vereador André Luiz de Paula, fica retirada a palavra. Com a palavra, vereadora Maria Unira Bettioli Contel, 20 minutos com a parte de 1 minuto.
Senhor presidente, eu retiro minha... Entendendo a questão de ordem da vereadora Maria Eugênia Bettel Gondel, fica retirada a palavra. O José Pedro Gomes de Oliveira não se encontra no plenário, fica prejudicado a inscrição. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que colocasse em votação a suspensão do intervalo regimental. Atendendo a questão de ordem do vereador Adenis Alves Pereira, coloco em votação a suspensão do intervalo regimental. Os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos a suspensão do intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias pautadas na ordem do dia. Redação final ao projeto de lei número 4 de 2011. Institui a Semana de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero, no âmbito do calendário oficial do município e dá providências correlatas. Autoria, vereadora Elisa Bujaldi. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do calendário oficial do município de Peruíbe a Semana de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero, a ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de março. Artigo 2º. A Semana de Prevenção de Colo de Útero terá por objetivo contribuir para a redução... presidente. Pois não, vereador? Por ser de conhecimento do projeto por todos os vereadores, vou citar a Vossa Excelência, coloca em votação pedindo suspensão da leitura. Muito obrigado. Atendendo a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, coloco em votação a suspensão da leitura do projeto de lei de número 4 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Aí já põe em votação agora. Coloco em votação a redação final do projeto de lei do número 4 de 2011. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Redação final ao projeto de lei número 5 de 2011. Dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas portadoras de obesidade grave ou mórbida nas repartições públicas, nas empresas concessionárias, serviços públicos, nas repartições financeiras e nos estabelecimentos ou prestadores de serviços. Autoria, vereador Adenilson Alves Pereira. Artigo 1º. As pessoas com obesidade grave ou mórbida terão atendimento preferencial nas repartições públicas, nas empresas concessionárias de serviços públicos, nas repartições financeiras e nos estabelecimentos ou prestadores de serviços. Artigo 2º. Para efeito desta lei, são consideradas pessoas com obesidade grave ou mórbida aquelas em grau extremo, que possa conferir a seu portador doença de alto risco ou agravamento de patologias existentes ou pré-existentes e que visivelmente não possam permanecer por muito tempo em filas. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo Municipal, por meio de ato próprio, baixar as demais normas visando a regulamentação e o cumprimento desta lei. Artigo 4º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões em 18 de abril de 2011. Redes de França, relator especial. Coloco em discussão a redação final do projeto de lei de número 5 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei número 40 de 2010. Dispõe sobre o serviço de transporte de pequenas cargas denominado motofrete e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora? Senhor presidente, ainda não terminamos todos os estudos de readequação dessa lei e eu solicito a prorrogação, não é prorrogação, como que é? De mais uma semana.
Atendendo a questão de ordem da vereadora Maria Oneira Bettioli Contel, coloco em votação adiamento por uma semana do projeto de lei de número 40 de 2010. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos o adiamento do projeto. Projeto de lei complementar número 1, 2011. Desafeta da finalidade de área de uso comum e destina ao uso dos bens dominiais. Senhor presidente. Pois não, vereador? Solicito de Vossa Excelência que seja colocado em votação a suspensão da leitura do projeto, por já estar sendo discutido na segunda votação. Atendendo a questão de ordem, o vereador Edson de França colocam em votação a suspensão da leitura do projeto de lei complementar número 1 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Em segundo, eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para responder ao microfone conforme forem chamados. Adenilson Alves Pereira, favorável. André Luiz de Paula. Favorável. Antônio Francisco Ricardo. Favorável. Elias Abijaldi não vota. Etes de França. Favorável. José Arruda Ramalho. Favorável. José Pedro Gomes de Oliveira. Favorável. Maria Oneira Bettioli Contel. Favorável. Nadir Helena Cardoso Maia. Favorável. Nivaldo Vieira Pereira. Favorável. Aprovado por 9 votos o projeto de lei complementar de número 1 de 2011. Projeto de lei complementar número 2 de 2011. Desafeta da finalidade de área de uso comum e destina ao uso dos bens dominiais, a área que especifica, nos termos da lei número 1743, de 18 de julho de 1997. A Antônio Sérgio Pinto Ribeiro, Rogério Marcos Pinto Ribeiro e Samuel Dimitrios Pinto Ribeiro. Artigo 1º. Fica desafetada da destinação original à área de uso comum. Senhor presidente. Pois não, vereador? Solicito de Vossa Excelência que seja colocado em votação a suspensão da leitura do projeto, por já estar na segunda discussão e ser de conhecimento de todos os vereadores. Também na questão de ordem, o vereador Edson de França coloco em votação a suspensão da leitura do projeto complementar de número 2 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Solicito... Solicita ao primeiro secretário... Oi? Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Emenda número 1, 2011. Modificativa ao projeto de lei complementar número 2, 2011. Altera a emenda a redação dos artigos 1º e 3º do projeto de lei complementar número 2, 2011, de autoria do Executivo, que desafeta da finalidade de área de uso comum e destina o uso dos bens dominiais, a área que especifica, nos termos da lei número 1743, de 18 de julho de 1997, Antônio Sérgio Pinto Ribeiro, Rogério Marcos Pinto Ribeiro e Samuel Dimitrios Pinto Ribeiro. Artigo 1º. Fica alterada a emenda do projeto de lei complementar número 2, 2011, de autoria do Executivo, que desafeta da finalidade de área de uso comum e destina ao uso dos bens dominiais, a área que especifica nos termos da lei 1743, de 18 de julho de 1997, a Antônio Sérgio Pinto Ribeiro, Rogério Marcos Pinto Ribeiro e Samuel Dimitrios Pinto Ribeiro. Passando a vigorar com a seguinte redação. Desafeta da finalidade de área de uso comum e destina ao uso dos bens dominiais, a área que especifica nos termos da lei número 1743, 18 de julho de 1997, Antônio Sérgio Pinto Ribeiro, Rogério
Marcos Pinto Ribeiro e Samuel Dimitrios Pinto Ribeiro. Artigo 2º. Fica alterada a redação do artigo 1º do projeto de lei complementar número 2/2011, de autoria do Executivo, que desafeta da finalidade diária de uso comum e destina ao uso dos bens dominiais, a área que se especifica nos termos da Lei 1743, de 18 de julho de 1997. Antônio Sérgio Pinto Ribeiro, Rogério Marcos Pinto Ribeiro, Samuel Dimitrios Pinto Ribeiro, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica desafetada da destinação original a área de uso comum, passando a integrar a classe dos bens dominiais e incorporada ao patrimônio disponível no município, ficando a chefe do Executivo autorizada a alienar parte da área a ser anexada ao lote 2 da quadra 1, do loteamento denominado Jardim Márcia 1. Antônio Sérgio Pinto Ribeiro, brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG 24.131.425, dígito 2, SP. Pela senhor presidente. Vossa Excelência, que coloca em votação a suspensão da emenda do projeto por ser de conhecimento de todos os vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador Edson de França, coloco em votação a suspensão da leitura da emenda de número 1 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como 5 anos, os contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Em segunda discussão, em segunda votação nominal, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para responder no microfone conforme forem chamados. Adenilson Alves Pereira, favorável. André Luiz de Paula. Favorável. Antônio Francisco Ricardo, favorável. Edson de França, favorável. José Arruda Ramalho, favorável. José Pedro Gomes de Oliveira, Favorável. Maria Nira Metioli Contel, Favorável. Nadir Helena Cardoso Maia, Favorável. Livaldo Vieira Pereira, Favorável. Aprovada a emenda por 9 votos favoráveis, a emenda de número 1 de 2011, modificativa ao projeto de lei complementar de número 2 de 2011. Coloque em votação o projeto em discussão, o projeto junto com a emenda. Projeto de lei complementar de número 2 de 2011. Em votação, em segunda votação, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para responder no microfone conforme forem chamados. Adenilson Alves Pereira, favorável. André Luiz de Paula, favorável. Antônio Francisco Ricardo, favorável. Edson de França, Favorável. José Arruda Ramalho, favorável. José Pedro Gomes de Oliveira, Favorável. Maria Nira Metioli Contel, Favorável. Nadir Helena Cardoso Maia, Favorável. Nivaldo Vieira Pereira, Favorável. Aprovado por 9 votos o projeto de lei complementar de número 2 de 2011. projeto de lei complementar número 3 de 2011. Desafeta da plenidade de área de uso comum e destina ao uso dos bens dominiais, a área que especifica nos termos da lei número 1743, de 18 de julho de 1997, a Jorge Alfredo Montovani e seu cônjuge. Artigo 1º. Fica desafetada da destinação original as áreas de uso comum, passando a integrar a classe dos bens dominiais e incorporadas ao patrimônio disponível no município, ficando a chefe do executivo. Senhor presidente, Pois não, vereador? por ser de conhecimento de todos os vereadores, solicito a vocês que coloquem em votação o pedido de suspensão da leitura. Obrigado. Atendendo a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, coloco em votação a suspensão da leitura do projeto de lei complementar número 3 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permanecem como 5 anos, contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Emenda número 1, 2011,
Modificativa ao projeto de lei complementar número 3, 2011. Altera a emenda e a redação dos artigos 1º e 3º do projeto de lei complementar número 3, 2011, de autoria do Executivo, e desafeta da qualidade de área de uso comum. Senhor presidente. Pois não, vereador? Solicito de Vossa Excelência que coloque em votação o cancelamento da emenda ao projeto, o cancelamento da leitura da emenda ao projeto, por ser de conhecimento já de todos os vereadores. Terminando a questão de ordem, vereadores, e faz coloco em votação a suspensão da leitura da emenda de número 1 de 2011, modificativa ao projeto de lei complementar número 3 de 2011. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Coloco em votação, coloco em discussão, em segunda discussão, a emenda de número 1 de 2011, modificativa ao projeto da lei complementar número 3 de 2011. Em votação, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para responderem ao microfone, conforme forem chamados. Adenilson Alves Pereira, favorável. André Luiz de Paula. Favorável. Antônio Francisco Ricardo, favorável. Edson de França, Favorável. José Arruda Ramalho, favorável. José Pedro Gomes de Oliveira, favorável. Maria Emília Betfale Contel, Favorável. Nadir Helena Cardoso Maia, Favorável. Nivaldo Vieira Pereira, Favorável. Aprovado por 9 votos favoráveis à emenda de número 1 de 2011, modificativa ao projeto de lei complementar número 3 de 2011. Coloco em discussão o projeto de lei complementar junto com a sua emenda de número 3 de 2011. Em segunda votação, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para responderem ao microfone conforme forem chamados. Adenilson Alves Pereira, favorável. André Luiz de Paula, Favorável. Antônio Francisco Ricardo, favorável. Edson de França, Favorável. José Arruda Ramalho, favorável. José Pedro Gomes de Oliveira, Favorável. Maria Emília Betfale Contel, Favorável. Nadir Helena Cardoso Maia, Favorável. Nivaldo Vieira Pereira. Favorável. Aprovado por 9 votos favoráveis o projeto de lei complementar número 3 de 2011 com a sua emenda. Não havendo mais matérias a serem discutidas na ordem do dia, abro a palavra na explicação pessoal. A questão é essa, presidente. Pois não, vereador? Apenas para relembrar o pedido da reunião solicitada pela Comissão de Justiça e Redação. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Queria alertar o nobres pares que após a sessão haverá uma reunião solicitada pela Comissão de Justiça e Redação. Não havendo vereadores inscritos na explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão.